A maior solidão que um ser humano pode experimentar não é a ausência de pessoas, mas a de estar cercado por quem já decidiu quem você é sem ao menos te conhecer. É a dor de ser reduzido a um rótulo, a uma origem ou a um erro, enquanto seu coração grita por uma verdade que ninguém parece disposto a ouvir. Hoje, a palavra de Deus nos coloca diante de um cenário de profunda divisão. De um lado, o profeta Jeremias, que se vê como um manso cordeiro levado ao sacrifício, cercado por aqueles que querem cortar a árvore de sua vida. Do outro, Jesus, o Messias, que caminha entre uma multidão fragmentada. Uns dizem, é o profeta, outros, é o Cristo, mas há aqueles que se fecham na técnica, na letra fria da lei e perguntam, porventura o Messias virá da Galileia? Como é fácil perdermos o sagrado por causa do nosso orgulho intelectual. Aqueles homens conheciam a Escritura, sabiam onde o Messias deveria nascer, mas não conheciam o autor da Escritura que estava ali, respirando diante deles. Eles tinham as respostas certas, mas o coração estava completamente errado. Eles usavam a religião como uma barreira para não precisar se converter à misericórdia. E no meio desse conflito, surge o grito da alma que sofre: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Este salmo não é apenas uma oração de 2000 anos atrás. É o suspiro de quem hoje se sente perseguido no ambiente de trabalho, de quem é incompreendido dentro da própria casa, ou de quem sente que o mundo está tramando contra a sua paz. Quando o mundo se divide ao seu redor, quando as pessoas apontam o dedo e tentam cortar a árvore da sua esperança, a sua única segurança não é revidar, não é gritar mais alto. O seu refúgio é o olhar de Deus que sonda os rins e os corações. Observem os guardas do templo. Eles foram enviados para prender Jesus, mas voltaram de mãos vazias. Por quê? Porque eles permitiram-se ser tocados pela voz de Cristo. Eles disseram, ninguém jamais falou como este homem. Enquanto os doutores da lei discutiam geografia e genealogia, os simples ouviam a eternidade. Os guardas viram a luz, enquanto os mestres preferiram a penumbra de seus próprios preconceitos. Às vezes, nós agimos como esses fariseus. Criamos leis para Deus. Dizemos, Deus não pode agir na vida daquela pessoa, ou Deus não pode me perdoar por aquilo que fiz. Nós nos tornamos juízes da graça divina. Mas Nicodemos, com uma coragem silenciosa, nos lembra: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir? A vida espiritual exige a humildade de ouvir antes de concluir. Exige a coragem de Jeremias de entregar a causa a Deus em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Pois no fim de tudo, quando as luzes se apagam e cada um volta para sua casa, como termina o evangelho de hoje? A única coisa que resta é o que Deus viu no segredo do seu peito. Não tenha medo das intrigas, não se desespere com a divisão que o mundo tenta impor. Se você estiver com a verdade, você está com Deus. E se Deus é o seu escudo, ninguém pode tocar na essência da sua alma. Repita hoje quantas vezes for necessário, diante de qualquer medo ou acusação: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Ele é o juiz justo que não olha para a sua Galileia, mas para o seu desejo de ser dele. Tarefa espiritual. Hoje, escolha uma pessoa que você costuma julgar ou de quem você discorda profundamente. Em vez de alimentar um pensamento crítico, faça uma oração por ela e peça a Deus a graça de enxergar o que há de bom naquele coração que você ainda não ouviu. Que o Senhor te dê a sabedoria de ouvir a sua voz e a coragem de confiar apenas nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.